Fala pessoal, meu nome é Thales, sou estudante de nutrição, passei por 42 cirurgias e isso fez com que eu direcionasse melhor a minha vida. Hoje eu dedico os estudos ao hábitos e comportamentos que promovam saúde e desenvolvimento pessoal. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu já fiz um vídeo contando um pouco no Instagram, um vídeo um pouco longo lá, e agora eu pretendo fazer esse vídeo, tomara que não seja tão maior que o do Instagram, e para especificar um pouco melhor para vocês. Então vamos lá. Eu tô olhando aqui do lado porque tem uma colinha aqui, porque realmente é muita coisa, tá? Então vamos lá. São 42 cirurgias, foram 6 embolias pulmonares, 27 acessos centrais. Hoje eu faço uso do Portocat, que é um acesso totalmente implantado, ele fica embaixo da pele. Eu tive 21 episódios de trombose, foram episódios de membros e depois teve órgãos nesse meio. Eu tive 2 quadros graves de sepse. Fui diagnosticado com SAF, que é uma síndrome antifosfolipídia, que é autoimune. Eu tenho uma síndrome rara, que ao longo do vídeo eu vou contar para vocês mais como a gente descobriu, que chama IKBKB15A. Fui diagnosticado também com síndrome de Dumping. Eu sou ex-hipertenso e asmático, diabetes tipo 1, fui traqueostomizado, já fui entubado diversas vezes por conta do número de cirurgia. Tive SARA, que é uma síndrome da angústia respiratória aguda, e cirrose hepática causada por excesso de medicamentos. Senta que lá vem a história. Agora eu vou contar para vocês especificamente como mais ou menos tudo isso aconteceu. Eu nasci em janeiro de 2003, peso, altura, condições ideais dentro do esperado, conforme planejado. Mas com apenas 1 ano de idade, eu comecei com alguns derrames pleural e a gente foi para São Paulo na época, eu com a minha mãe, né, a família, fazer o tratamento todo lá no Hospital das Clínicas. Lá eu fui diagnosticado com estenose de esôfago. Na época, fizeram vários exames, a gente fazia biópsia daquilo, fazia sempre endoscopias e chegaram a esse diagnóstico. Então eu fui submetido a colocar gastrostomia. Na época era a nasal, não era ainda a gastro na barriga, né? E porque essas alimentações que eu tinha desde o início, ela levava a eu ter aspirações que causavam pneumonias de repetição. Os anos se passaram, eu continuei o tratamento lá, a cada ano que ia, a cada mês que a gente ia, bem dizer, a gente sempre fazia exames e o tratamento foi se prolongando, né? A gente sempre fazia exames de rotina, sempre estava frequente lá visitando os médicos para estar acompanhando, para ver se esse derrame pleural podia melhorar, reduzir, se a sonda naso na época poderia ser retirada, eu poderia voltar a comer, e então a gente ficava fazendo esse acompanhamento. Aos 5 anos, com todo esse problema desde 1 ano, eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1 e de início eu comecei a utilizar insulina. Com o passar dos anos, foram realizando exames, da mesma forma como era realizado com derrame pleural, e uma das ressonâncias que eu fiz, não sei se foi por acaso na época, não lembro, eu era muito pequeno. Ah, vá, é mesmo? Revelou uma lesão no pâncreas, e de começo os médicos tentaram fazer uma enucleação na parte que estava a lesão, que era na cauda do pâncreas. Só que quando abriram, ao tocar o pâncreas, a lesão ela meio que se escondia, sabe? Então eles não conseguiram palpar, não conseguiram, na verdade, retirar a lesão, né? Pra gente estar fazendo biópsia e solucionar o problema ali de momento. Os anos passaram, o tratamento continuou, a gente ia para São Paulo quase que a cada 15 dias, 10 dias, era bem frequente mesmo. E as hipoglicemias, elas não melhoravam. A insulina, que de começo, aos 5 anos, quando descobriu, ela já não era tão necessária mais. Na verdade, não é que ela não era tão necessária, ela já não era necessária mais. Por conta que eu comecei a ter muita hipoglicemia, ou seja, eu não precisava mais da insulina. Alguma coisa no meu corpo estava produzindo insulina, mas eu era DM1. Foi então que a gente fez uma nova intervenção, mas dessa vez o tratamento passou para Pouso Alegre, uma cidade mais próxima da onde eu moro, que é Alfenas. E nessa cirurgia, o médico não disse muito ao certo, na época a gente tem até o laudo, mas é meio inconclusivo, que foi retirado a cauda do pâncreas por completo. Fizeram biópsia e beleza, ficou por aquilo, era uma lesão, que meio que um insulinoma, e beleza.
Os anos passaram, mais ou menos, isso foi quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, vamos colocar, 7, 8 anos, não sei. E lá para os meus 10 anos, enquanto eu tava numa escolinha de futebol, eu comecei com uma dor muito forte abdominal. Essa dor muito forte abdominal persistiu, eu saí dali, voltei pra casa, cheguei em casa, minha mãe perguntou que eu tava com aquela cara ruim e tudo, e eu falei que tava com muita dor abdominal. A gente foi pro hospital, de um hospital eu fui encaminhado pra outro hospital, e lá eu fui operado às pressas, de urgência. Correu tudo bem com a cirurgia, era uma aderência intestinal até então. E a recuperação foi boa, correu tudo bem, recuperação rápida, tudo. Mas eu já tinha aquele histórico de cirurgia, né? Já tinha aberto algumas vezes para retirar algumas coisas, para fazer aquela tentativa de retirada da primeira vez lá em São Paulo. Então o médico alertou que essa quantidade de abertura, ela poderia causar novas aderências e brida que vai meio que congelando ali a parte abdominal mesmo, né? A parede abdominal. E ele alertou que 2 anos depois, com certeza eu teria aderência intestinal de novo. O tempo se passou, o tratamento em São Paulo havia encerrado e depois disso, quase 10 anos utilizando sonda, ou 10 anos utilizando sonda, a gastrostomia, né? Eu passei por um novo médico, em Varginha dessa vez, e esse médico ele me perguntou qual era meu sonho, e eu sempre dizia que meu sonho era poder voltar a comer de tudo pela boca, sem ter o medo, sabe, de ter as aspirações. E ele falou assim, Thales, mas o que impede isso? Eu falei, cara, os médicos sempre diziam, né, que eu não queria tirar a sonda, que isso eu ia conviver o resto da minha vida. E ele falou assim, não, vamos tentar tirar, ué. Se não der certo, a gente pega e volta a sonda e tá tudo certo. A gente pelo menos tentou. Então ele foi bem aventureiro, a gente aceitou. A gente fez, a cirurgia foi um sucesso, a reconstrução do estômago, retirou. Após isso eu comecei com fono, fiz o fono um tempo para voltar, né, a ver se alimentava bem, o alimento descia bem. E foi um sucesso desde então. Tamo aí, comendo até demais. Cara, com tanta cirurgia abdominal, eu voltei até as aderências e os episódios de obstrução intestinal, igual o médico 2 anos atrás havia comentado que 2 anos depois eu teria. Novamente fui, internei, fiz cirurgia, dessa vez com esse médico lá de Varginha que havia tirado a gastro. A cirurgia, como sempre, cara, um sucesso, a cirurgia sempre foi muito boa, o pós que é sempre muito complicado, sempre muito complexo. E nisso, em 6 meses, ele deve ter feito umas 8 intervenções. Teve algumas que foi bem uma em cima da outra, outras passaram-se semanas, mas assim, foi dentro desses 6 meses, cara, teve bastante cirurgia, bastante intercorrência, muita complicação, muito exame, toda aquela bagunça que a gente conhece. E numa tarde assim, tava com um casal de amigos que tinha ido visitar eu no hospital. A gente tava conversando, eu tava no respirador, porque eu tava desaturando um pouco. E eu tive uma queda muito brusca na saturação. Comecei a ficar zonzo, perdi a consciência. O pessoal me levou correndo às pressas pra UTI, me entubou tudo. E depois a gente foi descobrir que eu tinha entrado num quadro de sepse. Nesse quadro de sepse, depois que eu fiquei entubado na UTI, eu acabei pegando um quadro de SARA, que é aquela síndrome da angústia respiratória aguda, que ela compromete o pulmão, ela enche o pulmão de água, sabe? E fui tracostomizado, fizeram um catéter em mim na virilha, que eu tava com aqueles acessos centrais, fizeram um na virilha, na femoral, que acabou me gerando as tromboses, que a primeira foi essa da femoral e depois acabou desencadeando para todos o restante do corpo, né? Depois eu tive em vários membros. Passado-se esse quadro conturbado, bem dizer, de 1 mês na UTI, escapei dessa aí, a gente foi transferido para Curitiba, porque a gente não via mais ali saída em Varginha. E lá em Curitiba a gente tinha uma nova esperança, que era um Ceprafilme, que eu não sei se existe hoje ainda, que ele era como se fosse um plástico que revestia o intestino, você abria, né, revestia o intestino, e ele não deixava o intestino aderir quando você fechava o abdômen. A gente chegou, o médico fez a cirurgia, nisso eu aderi, em menos de 24 horas ele abriu de novo, refez a cirurgia, e daí em diante
estamos até hoje com o intestino uma belezinha, sem mais obstruções e nunca mais tive essa complicação intestinal. Depois disso, a gente começou o acompanhamento com a reumato lá, porque não tinha dado tempo de acompanhar em Varginha, né, por conta da transferência. E nesse acompanhamento ela fez vários exames e ela acabou descobrindo a SAF, que é a síndrome antifosfolipídia, que é uma síndrome autoimune, né, uma doença no sangue, que acaba desencadeando essas tromboses e todo esse problema sanguíneo. Eu comecei com o uso de Clexane na época, um anticoagulante, até muito conhecido por gestantes, né, que usam no período gestacional. E até hoje estamos aí tomando ele, todo dia ali, na parte da manhã e na parte da tarde, ou de vez em quando eles mudam também, depende de como tá os exames, uma vez ao dia. É uma agulhadinha. Passou, saí do hospital, 6 meses em Varginha, 3 meses em Curitiba, total de 9 meses, saí, continuei tocando a vida normal, fazendo acompanhamento em Curitiba. Fui para Curitiba em 2018. E nessa ida minha para Curitiba, né, a gente ia semestralmente, a gente foi encaminhado para um geneticista para fazer um mapeamento genético, para saber, procurar, né, saber se todos esses problemas que eu estava tendo, se era causado por alguma mudança genética. A gente fez exoma completo, mapeamento genético, rastreamento familiar, e no final a gente descobriu que eu tinha essa síndrome rara, né, que era IKB-KB, 15A era por conta do gene. E aí de primeiro, assim, quando a gente fez, não deu nada. Passou um ano, a gente foi de novo. A gente fez uma meio que reanálise, né? Um médico reanalisava. E aí ele descobriu que... Aí saiu alguns estudos na época. E aí tinha 2 pessoas no mundo que estavam no estudo só. Existiam 2, só que esses 2, eles eram homozigoto. Homozigoto é quando tem nos 2 alelos. E eu, fora do estudo, era heterozigoto, que tinha em um alelo só. Mas não batiam nada, assim, tudo que eles tinham, escara, sudorese excessiva nas mãos, essas coisas, nada batia com as coisas que eu tinha passado, as cirurgias, as intervenções que eu tinha feito, sabe? Então, foi meio que a gente foi descartando que seria algo genético. Mas tinha essa mutação, vamos dizer assim. Passou os anos, em 2020, eu fui internado novamente em São Paulo, em Curitiba dessa vez, para fazer novamente outra intervenção cirúrgica, por conta que as hipoglicemias tinham voltado severa novamente. E nessa internação, cara, foi complicado porque eu tava num período assim que o meu corpo tava muito debilitado. Eu tava muito demasiado, eu tava com o uso de corticoide muito elevado, então isso deixava eu muito inchado. Eu tava utilizando CPAP na época, tava com indicação de utilizar ele em casa e tava com uso de medicamento, assim, eu tava tomando muito medicamento na época, eu devia estar com uns 12 a 15 medicamentos, pra vocês terem noção, com as bombinhas de asma, o Clexane, tudo. É claro, né, toda a parte mental, o emocional também estava abalado nesse momento, porque o corpo não estava bem, então eu não me sentia bem, tava tudo acabado, vamos dizer assim. Tudo errado, olha só que desgraça! E a gente fez a retirada do pâncreas nessa cirurgia, do corpo do pâncreas, uma retirada também, uma pancreatectomia parcial. Fez a retirada, correu tudo bem na cirurgia, depois houve as complicações novamente, tive outro quadro de sepse. Pô, cara, de novo, cara! Que nesse a gente ficou bem mais preocupado que o primeiro, porque o corpo meu tava, o meu físico, o meu estado clínico estava muito pior, então a gente ficou mais preocupado por conta disso. E foi isso. Passou-se 5 meses essa internação, depois de muita intercorrência, muita complicação, diversas tromboses, sangramento, hemorragia, cirurgia, o abdômen que não fechava. Recebi alta, voltei para casa, fiquei um período bem, de 2020 a 2022. Os medicamentos reduziram. Durante a pandemia eu não conseguia treinar na academia, mas eu consegui levar uma alimentação em casa boa e conseguia fazer caminhadas, porque tinha que ser algo mais sozinho, ainda mais eu que tinha todos os quadros, então a gente tinha muito medo da Covid e eu acabava debilitando mais e Deus me livre até ir a óbito, né? Então tinha isso, que foi outro quesito que acabou piorando, que eu não poderia treinar, não poderia ir pra academia, etc. Então eu acabei fazendo alimentação e aeróbico, fazia sozinho, né? Então era mais tranquilo.
fiquei esse período bem, retornei a um estado de vida ali ok, clínico, diminui medicamentos, hipertensão já estava estabilizada, a asma ficou ok, então foi retornando ali a qualidade, sabe, de vida. Em 22, passou os 2 anos, né, de 2020, retornei de novo com a hipoglicemia severa. A gente foi para São Paulo dessa vez investigar, e até então a gente foi com a cabeça que iria fazer a cirurgia, tava tudo certo, os médicos já tinham assinado os papéis, a gente já tinha assinado os papéis, e aí o médico falou, vamos fazer uma investigação mais a fundo. E aí ele pegou, cara, e estrinchou assim tudo que podia. A gente pesquisou, fez tudo quanto é tipo de exame que podia fazer. Fez reanálise de biópsia, fez todos os exames possíveis. E aí num desses exames que a gente tá fazendo, a gente fez um teste de ficar 24 horas de jejum, pra ver como o corpo reagiria. E aí nesse jejum, o que acontece? A gente tinha um suposto insulinoma, que produzia muita insulina. Então era pro corpo, quando tava em jejum, produzindo muita insulina, jogar a glicemia lá pra baixo, das hipoglicemias. Só que não foi o que aconteceu, a gente ficou, eu fiquei em jejum no caso, e não tive hipoglicemia nesse período. E aí os médicos falaram, tem uma coisa, porque como você não teve hipo agora que você não tá comendo? Era pra ter. E aí a gente foi descobrir que era uma síndrome de dumping. No caso lá, fechou como síndrome de dumping. E aí o médico falou assim, tá, você pode controlar com alimentação, que aí você não comendo um carboidrato, muito carboidrato simples, não vai dar pico de insulina e depois e vai te dar uma hipoglicemia severa. Ou você pode optar pela cirurgia, os papéis estão tudo prontos, a gente opera. A gente, sã consciência, múltipla cirurgia, falando, não, vamos tentar primeiro a alimentação. Já estava acostumado a fazer dieta, para mim seria fácil. Então, a gente optou pela alimentação, foi uma boa escolha no momento, o corpo adaptou bem, eu consegui ficar aí mais 2 anos depois controlando com a alimentação, e foi isso. Encerramos lá, cirurgia suspensa, voltamos para casa, beleza. Quando foi em 2024, começo de 24, eu fiz um PET-CT de novo para ver como que tava a lesão, que a gente sempre acompanhava ela pelo menos anual. E nesse PET-CT, que é um exame específico, né, para ver essa parte de tumor, insulinoma, lesão, etc., a gente viu de novo a mancha no pâncreas, suspeita de recidiva de insulinoma. Os médicos deram 2 opções novamente, cirurgia ou testar uma radioterapia experimental, que ela era utilizada para outros fins, mas poderia pegar aquilo ali que a gente estava achando que era um insulinoma. A gente fez 6 meses, uma vez a cada 40 dias, mais ou menos em Curitiba, e é isso. Ela não tinha muito efeito colateral, tinha um efeito só que me tirava um pouco o gosto do alimento e eu ficava mais suscetível a comer alimento mais palatável, sorvete, fritura, essas coisas, mas era assim, coisa rápida, era uma semana no máximo. A gente optou por isso, 6 meses, beleza, refizemos o exame, lesão lá de novo. Continuava lá, aliás. E aí o médico disse, Thales, agora não tem saída. Ou é cirurgia ou é quimioterapia. A gente tinha um problema de tentar a quimio por conta da lesão ser muito pequena. A quimio poderia não pegar e aí poderia piorar a situação para uma futura cirurgia caso precisasse. A lesão era tão pequena que a quimio não pegava e como ela queimava em volta, poderia meio que colar a parte abdominal ali e, claro, pegar outros órgãos e acabar piorando se a gente precisasse operar depois. Então a gente pegou e optou ir direto para cirurgia, que seria a retirada total do pâncreas. A gente já eliminava o problema por completo e não ficava com aquele medo de vir algo pior depois, um carcinoma e metástase e etc. Fomos para a cirurgia então, marcamos a cirurgia tudo para setembro. Fomos, fizemos a cirurgia como sempre um sucesso. Correu tudo bem, retirada do pâncreas, tudo. Comecei com o uso de insulina e passado isso, a gente fez 3 cirurgias, né, nesse caso. E aí a primeira foi retirada do pâncreas, passou alguns dias, assim, bem dizer, umas 2, 3 semanas, eu comecei a alimentar e a gente viu que o alimento não descia. Eu tava com uma gastroparesia muito grande. E aí o médico falou assim, Thales, isso aí pode ser porque eu não fiz a retirada de um pedaço do teu estômago. Tentei deixar o mais fisiológico possível, vamos retornar. Tentamos outras coisas antes, biópsia, abertura do piloro e etc. Fomos para a cirurgia novamente, refiz a cirurgia, retirei essa parte do estômago, retirei uma parte do duodeno, o médico fez tudo o que tinha que fazer, sucesso de novo, voltamos pro quarto, cirurgia fistulizou.
abriu uma fístula, a cirurgia não cicatrizava, não fechava, só que para reoperar precisava de um tempo. E nisso foi 3 meses. E aí 3 meses ali com a barriga aberta, bem dizer, tudo que comia, bebia, saía por ali. Fiquei utilizando bolsinha para não ficar causando queimadura por conta do suco gástrico, né? Suco estomacal ali. E foi isso. Passado, fez a cirurgia, chamou um especialista de fístula, fechou, sucesso. E, cara, é isso. No final disso foram quase 8 meses, né, dessa última internação. Eu saí agora quase em maio de 25. Saí, a complicação da hipoglicemia, bem dizer, vamos dizer que resolveu. Eu saí do hospital sem o pâncreas, com algumas limitações novas, que é a utilização da insulina, mas também saí com muita esperança, porque eu acabei saindo com a bomba de insulina, que ela funciona como se fosse um pâncreas artificial. É uma qualidade de vida muito alta para quem é diabético, porque acaba que você tem um controle ali mais rigoroso, ela ajuda bastante em momentos que às vezes você não precisa ficar levando todo momento a caneta de insulina, tem toda a praticidade. Pena que não é acessível a todos, mas esperamos que um dia aí muitos possam utilizar, né? Porque realmente é uma qualidade de vida muito grande e além de ajudar muito no controle também da glicemia. Ah, tô cansado, velho. Valeu. Então é isso. Eu agradeço aí a sua audiência, por você ter assistido até aqui. Espero que você tenha conhecido um pouco mais a minha história, desses 22 anos de caminhada, da cirurgia, das complicações. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, pode me mandar também lá no Instagram, thales.terra. E, cara, eu tô sempre postando algo lá, tô sempre mostrando a rotina no hospital. E é isso, bola pra frente, vamos tocar. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, por favor. Ficarei extremamente grato. Compartilha com alguém que às vezes está precisando de uma injeção de ânimo aí. Porque às vezes a gente reclama, até eu reclamava muito da vida. E quando eu comecei a ver que tem pessoas em situações mais vulneráveis que eu, em situações piores que a minha, a gente começa a agradecer mais. Então é isso, extremamente grato por ter você aqui. Brigadão, valeu!